Bem, olá garotos e garotas. Infelizmente não tem ninguém aqui, né? Mas a gente pode aí continuar então nossa aula. A gente pode continuar aqui então, né? Tirando algumas dúvidas pela internet, né? Conforme combinado em sala de aula. Bem, só respondendo aí o chat, eu vi que a Tainara tentou fazer exercício 6 da tarefa 355 e tá complicado, ela disse. Bem, eu vou tentar tirar algumas dúvidas, talvez até resolver, tudo bem? E o Thales respondeu, eu nem tento, kkk. Na verdade tem que tentar, Thales, é só assim que você vai aprender, beleza? E vamos lá, a gente vai falar de vetores aqui, né, que seria o módulo 8. Então esse vídeo vai ficar disponível para vocês darem uma olhada todas as vezes que vocês quiserem, tá? Até para poder estudar melhor por ele. Bem, acontece que vetor, então, o que seria a representação de vetor na física? Vetor é um ente matemático que nós vamos ter que considerar sempre 3 detalhes importantes nele. Ele vai ter um módulo bem definido, né? Ou seja, o módulo também pode vir como intensidade. É o número que acompanha ele, o módulo, né? A direção e o sentido. Então, módulo, direção e sentido. Bem, quais exemplos eu posso dar de vetor para a gente ver essa questão do módulo da direção e do sentido? Olha, a velocidade mesmo, ela é um caso de vetor onde a gente tem direção, né? Pode ser norte-sul, leste-oeste, o sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. São essas coisas. E módulo é o quanto você tem o valor, por exemplo, 20 km por hora. Então esse exercício 1, ele coloca assim, as grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais. O que é isso? Escalar é aquela grandeza que quando eu faço a pergunta para a pessoa, eu só preciso na resposta, que a resposta tenha o módulo e uma unidade. Por exemplo, qual a sua altura? Aí uma pessoa poderia me responder assim, eu tenho 170 centímetros. Então, já eu consegui satisfazer a minha pergunta. Ou seja, a minha pergunta, ela foi correspondida. Eu sei que a pessoa tem 170, é o módulo, e centímetros é a unidade. Ela poderia me responder também 1,70 m, também ia me satisfazer, tá? Então, a escalar é isso. Qual é a sua massa? A sua massa é 48 kg. Pronto, também já estou correspondido, ou seja, eu queria saber da massa e eu sei da massa, 48 é a unidade de quilogramas. Tudo bem? Então você tem uma grandeza escalar aí, né? Ela não é uma grandeza, ela não precisa de mais recursos para te dar a resposta. Agora, se eu perguntar como que eu faço para sair do Colégio Amorim e ir até a padaria Cigana, aí alguém vai falar assim, né? Então você sai daqui na porta do colégio, anda uns 15 metros, aí você pega a avenida Elísio Teixeira Leite no sentido à esquerda, né? Quando você se deparar no cruzamento da rua da escola com a Elísio, pega a esquerda, anda ela até o cruzamento com a Petrônio Portela, pronto, já ali já é a padaria Cigana. Então eu tive que dar mais elementos para eu poder responder. Eu tive que dar um módulo, mesmo que pequeno. Como a Elísio não é uma linha reta, a gente falou no cruzamento da rua da escola com a Elísio até o próximo cruzamento, né, que seria a Petrônio Portela. Então eu precisei de outros elementos. Então toda vez que eu precisar de outros elementos, então eu tenho que informar o módulo, a direção e o sentido. Tudo bem? Então isso aí é uma grandeza vetorial. Essa é a diferença básica entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. E o exercício coloca o seguinte, que as grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais. As grandezas escalares são expressas por sua magnitude, um número, mais sua unidade de medida. As grandezas vetoriais são expressas por sua magnitude, sua unidade de medida, uma direção e um sentido. A seguir estão listadas algumas grandezas físicas: calor específico, momento linear, pressão, campo elétrico. Considerando essas grandezas físicas, é correto afirmar que calor específico sensível é uma grandeza escalar e pressão é uma grandeza vetorial. Bem, vamos lembrar o que seria esse calor específico sensível. Ele vem dessa fórmula aqui, né? Q igual a mc delta θ, ou seja, a equação da calorimetria.
O calor específico sensível nada mais é do que este elementinho aqui, ó. Bem, turma, se a gente for lembrar da unidade de calor específico sensível, ela era o que? A unidade mais usada era a caloria por grama graus Celsius. Nenhum desses elementos aqui eu preciso informar módulo, direção e sentido. Nenhum deles. Então, no caso do calor específico sensível, eu não posso falar que ele é uma grandeza vetorial. Ele é uma grandeza o quê? Escalar. Então, é uma grandeza escalar. Beleza, vamos colocar aqui. Aí depois a gente coloca as respostas, é melhor até. Bem, momento linear. O que seria momento linear? Então, eu sei que é difícil, como alguns alunos aí colocam que nem tentam resolver. Como eu sempre digo na sala, o problema é que vocês devem lembrar da física do primeiro e do segundo. Vocês estão fechando o ano. Então, o que é momento? É força vezes distância, ok? Então, a força já é uma grandeza vetorial. A distância não, mas a força é. Então, o momento também é. Ou seja, momento linear é uma grandeza vetorial, ok? É uma grandeza vetorial. Então, eu já sei que momento é vetorial. Beleza, vamos para a pressão. Pressão. Bem, nós temos, na verdade, a pressão tem duas fórmulas. Vamos colocar as duas aqui, ó. Ela tem força sobre área e também tem a pressão hidráulica, que é a densidade, gravidade vezes a altura, tá? Mas a pressão, quando eu não preciso indicar, por exemplo, mesmo que tenha uma força aqui, que é uma grandeza vetorial, o Newton, na verdade, vamos colocar as unidades aqui, ó. O Newton, ele é o quilograma vezes o que seria a aceleração, porque força é massa vezes aceleração. Seria metro, ok? Por segundo ao quadrado. E dividido por uma área que é metro ao quadrado. Né? Então, se a gente for olhar aqui a fórmula pelas unidades, força é quilograma por metro por segundo ao quadrado. E aqui dá metro ao quadrado, que seria a unidade de área. Bem, da forma com que está, eu tenho aqui então, nas minhas mãos, a pressão, uma grandeza escalar. Quando eu falo só da pressão, eu vou responder, é tantos Pascal, é tantos ATMs, é 760 milímetros de Hg, se a gente vai falando de pressão atmosférica. Então, na verdade, eu não dou módulo, direção e sentido para pressão. Então, pressão é uma grandeza escalar. Vou colocar um Ezinho de escalar aqui. Já campo elétrico, entendeu? Já é uma grandeza vetorial, tudo bem? Por quê? Porque no campo elétrico eu preciso descobrir a velocidade com que o elétron está se dirigindo. Aí o elétron também ele é um ente, né, físico que tem uma carguinha, né? Então o campo elétrico, tá, ele também é uma grandeza vetorial. Então ele tem velocidade, ele tem força. O campo elétrico ele gera uma força. Então vamos pegar as alternativas para conseguir desvendar esse exercício. Bem, o calor específico não é uma grandeza, ele é uma grandeza escalar, beleza? E pressão é uma grandeza vetorial. Então o erro está aqui. Pressão não é uma grandeza vetorial, pressão é uma grandeza escalar. No item B, momento linear é uma grandeza escalar. Não, momento eu coloquei que é vetorial, então a B já não é também. A C, pressão é uma grandeza escalar e campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então essa é a alternativa correta, tá? Que pressão é escalar e campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então por enquanto a gente já está falando de grandezas. O segundo exercício, ele coloca a adição de dois vetores de velocidade, V1 e V2, de mesmo módulo, e que formam entre si um ângulo de 60 graus, resulta em um vetor de módulo igual a 3 metros por segundo. É dado que seno de 60 raiz sobre 2, cosseno de 60 é meio, ele pede o módulo de V1 e V2. Antes disso, eu vou colocar os ângulos que dois vetores podem fazer. Suponhamos que eu tenho, então, dois vetores, tá? Esse vetor aqui é o F1. Vou colocar um valor para eles, tá? Suponhamos que seja 3 newtons. Ele tem que ter um símbolo aqui. E suponhamos que na mesma origem eu tenho um outro vetor um pouquinho maior, F2,
de 4 newtons. Beleza. Eu estou colocando que o ângulo é 0 graus. Como que vai ser o vetor resultante? Então, no caso, é uma força. Eu vou somar os dois. Então, toda vez que dois vetores estão apontando para o mesmo sentido, né, esses dois vetores podem ser simplesmente somados algebricamente. Então, dá 7 newtons. Tá? Porque o que vai mandar um vetor ser somado é a sua direção e sentido. Então, beleza, tá aí. Agora, e se eles tiver um ângulo de 180 graus entre eles? Como assim? Um tá para cá e aqui na origem o outro está para lá. Bem, quem está para lá? Quem está para a esquerda? Suponhamos que seja o vetor 2, força 2. Quem está para a direita? A força 1. Eu já tenho os valores dela. Eu sei que a força 1 vale 3 e a força 2 vale 4. Como eles são opostos, a força resultante vai ser uma subtração. O maior menos o menor. Ou seja, na hora de eu colocar aqui então a força resultante, eu posso também fazer uma conta algébrica normal, sem usar nenhum conceito vetorial. Então vai ser o quê? 4 menos 3. Então a força resultante está dando 1 newton. Beleza. Então eu já coloquei o 0 e 180 graus. Vamos colocar agora quando eles estão a 90 graus. Então, suponhamos que eu tenho aqui uma... Então, suponhamos que eu tenho aqui uma força perpendicular, né? Então, duas forças. Então, vamos colocar os vetores aqui. Um aqui e o outro aqui. Bem, aqui eu coloco, então, a força 2. Aqui eu coloco a força 1. E eu sei que eles estão a 90 graus um do outro. Como que eu resolvo isso daí? Bem, na verdade, a soma vetorial deles, então, no caso, a soma, então, deixa eu colocar aqui, a soma vetorial vai ser dada da seguinte forma, pessoal. Toda vez que eu falar soma vetorial, vocês vão pensar assim, a força resultante vai ser a F1 mais a F2. Beleza, não está errado pensar assim. Já que eu estou falando de soma, né? Só que é vetorial. Não é igual ao exercício o 0 graus, que eu simplesmente pego os dois e somo. Como esse aqui está a um ângulo diferente, então é como se eu pegasse, então, da ponta do primeiro vetor aqui, traçasse uma paralela, da ponta do segundo traçasse outra paralela, e eu ligasse do início dos meus vetores até aqui o cruzamento dessas linhas paralelas. Então, essa daqui é minha força resultante. E como ela deu um triângulo retângulo, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, na verdade, a soma vetorial é essa daqui, FR igual a F1 mais F2, que vai se transformar nessa daqui, ó. Sempre, tá? Porque deu 90 graus. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E aí, como é 3 e 4, então é como se eu fizesse isso. Força resultante é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Isso aqui vai dar 25 e a raiz de 25 vai dar 5 newtons. Então, isso aqui é para gravarem. Todas as vezes que eu tenha 0 graus eu somo. Todas as vezes que eu tiver vetores opostos eu subtraio. Todas as vezes que eu tiver vetores a 90 graus eu faço Pitágoras. E o caso do... E esse caso aqui agora é o outro que seria a lei dos cossenos que nós usamos, tá? Então, para resolver esse exercício, já que ele não dá um ângulo nem de 0, nem de 180, nem de 90, ele dá um ângulo agudo de 60 graus, então eu vou usar a lei dos cossenos. Como ele está falando de velocidade, é como se eu tivesse isso, ó, como se eu tivesse V1 aqui e eu tivesse V2 aqui. Então, a ordem não importa quem é quem, tá? Só para mostrar para vocês como a gente tem que pensar. E aqui está o ângulo de 60 graus. Bem, como que eu vou resolver essa soma vetorial aqui? Eu vou usar a regra do paralelogramo, tá? Então eu vou colocar aqui o que seria igual aqui lá. Pego uma paralela, né, a partir do vetor
tu coloca uma reta pontilhada e paralela a outra, faça uma pontilhada paralela a essa daqui, ó. E agora eu ligo, né, do início dos meus vetores até o final dessa pontilhada, que seria aqui. Então, da forma que está, esse daqui, no caso de velocidade, é a velocidade resultante. E como eu resolvo isso daí? Bem, tem uma fórmula. Eu vou colocar em forma de V, tá? Se fosse F, eu colocaria F. Vai ser a velocidade resultante ao quadrado, tá? Que é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 V2. Eu sempre falo para os alunos tentarem colocar, para lembrar disso aqui, a soma o quadrado da soma. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. A diferença é que quando eu faço 2 vezes o primeiro pelo segundo, eu vou colocar um cosseno aqui no final. Cosseno de quem, professor? Do ângulo que está entre os vetores. Pronto, agora eu tenho então minha lei dos cossenos para ser usada aqui nesse exercício. Então vamos ver o que ele disse. A adição de dois vetores de velocidade de mesmo módulo e que formam entre si um ângulo, ou seja, eles têm o mesmo módulo, tá? Ou seja, a V1 é igual a V2, porque ele diz que é mesmo módulo. Tudo bem, ó? Tá aqui, ó. V1 e V2 de mesmo módulo. E que formam um ângulo de 60, beleza, até aí tá aí. Resulta um vetor de módulo igual a 3 metros por segundo, ou seja, ele já está te falando que a resultante como que vai dar a resultante desse vetor, entendeu? O que nós podemos fazer aqui? A gente pode colocar tudo em função já que V1 e V2 são iguais, então eu vou colocar tudo em função de V1 e V2. Então eu vou chamar tudo de V1, já que é assim. Então beleza, a velocidade resultante ao quadrado, obviamente, vai ser V1 ao quadrado mais V1 ao quadrado de novo, já que o V2 é igual, né? Opa, vou colocar V1. Tudo V1 que eu vou colocar, tá? Ou você escolhe, já que são iguais, ou você coloca tudo V1 ou tudo V2. Então, de novo, V1 ao quadrado. Mais 2 vezes V1 vezes V1 vezes o cosseno de 60, que é meio, que vai cancelar com esse 2 aqui. Então, o que nós teremos? A velocidade resultante, nós teremos 3V1 ao quadrado. 3V1 ao quadrado. Bem, beleza. Agora o resto, turma, sai da física para entrar na matemática novamente. E é uma das grandes dificuldades de vocês realmente nessa hora, né? Então, como que eu faço aqui? Esse quadrado aqui vai para o lado de cá, tirando a raiz quadrada do 3 e do V1 ao quadrado. E quem sai da raiz? Esse aqui. Então, quanto que é a velocidade resultante? Vai ser V1 vezes a raiz de 3. Ok? Bem, se é V1 vezes a raiz de 3, ele disse pra gente aqui que a velocidade resultante ele já tinha o resultado dela. Era 3. Tá no enunciado aí, ó. Dá uma olhada aí. Ó. Vamos colocar aqui. Deixa eu mudar a cor. Tá aqui, ó. O resulta em um vetor de módulo igual a 3. Beleza. Eu já sei que o vetor que ele vai colocar aí, a resultante, então vai ser 3. Então, como nós vamos proceder aí? Isso daí vai dar, então, 3 aqui, igual a V1 vezes a raiz de 3. A raiz de 3 está multiplicando, então eu vou ter que passar ela dividindo. Então, V1 vai ser igual a 3 sobre a raiz de 3. E aí eu vou ter que fazer o quê? Racionalização de denominadores. Multiplico em cima e embaixo pela raiz de 3. Quem vai dar então? Vou voltar aqui a cor vermelha. 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado.
que acaba cancelando com esse. E aí fica 3 raiz de 3 sobre 3, que eu cancelo e acabo de descobrir então quanto que é V1. Ou seja, raiz de 3 metros por segundo. O que me dá, olhando aqui as alternativas, a alternativa A, que é raiz de 3. Então vamos para o próximo. Em esse aqui da VUNESP e o FISCAR, né, nós temos então 3 forças. Então, olhando o desenho aí rapidamente, essas 3 forças, elas têm o mesmo ângulo entre elas, 120 graus. Então tá aqui ele fala, 3 forças de mesma intensidade. Isso é uma informação relevante. Coplanares quer dizer que elas estão no mesmo plano, tá? São aplicadas sobre um ponto material, que seria esse centrinho aqui, ó, formando entre si ângulos de 120 graus. Nessas condições, pode-se afirmar que a intensidade da força resultante sobre o ponto material tem valor igual a... Bem, da forma como está, a gente vai pegar 2 dessas forças, tá? Eu vou mostrar elas aqui. Eu vou pegar, por exemplo, para começar o nosso exercício, essas 2 aqui. Porque se eu fizer a resultante delas, que vai dar mais ou menos nesse rumo, aí eu consigo fazer um vetor com 180 graus de diferença um do outro. Então, eu tenho que fazer uma conta que eu consigo. Ou é 0, ou é 180, ou é 90, tá bom? Então, no caso aqui, e aqui não é um ângulo agudo, tá? Mas eu posso usar a lei dos cossenos, tranquilo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer a regra do paralelogramo. Então, eu traço uma paralela aqui, ó. Traço uma paralela aqui. Traço uma paralela aqui na ponta dele. Paralela em relação a quem? A esse, ó. Tá? Não saiu tão... E depois pego dos dois vetores e esse é o meu resultante. Se vocês olharem o meu resultante, vai dar no mesmo rumo do F3. E isso é muito bom para mim. Entendeu? Mas eu tenho que fazer então quanto que é essa minha força resultante. Eu tenho que descobrir ela. Então beleza, vou pegar o F1 e F2. Então força resultante, vou usar a lei dos cossenos, ao quadrado, é igual ao F. Como elas são iguais, mesma intensidade, elas têm o mesmo módulo, né? Mesma intensidade quer dizer mesmo módulo. Então vai ser F ao quadrado mais F ao quadrado, tá? Mais 2 vezes F1, que seria F, vezes F2, que seria F, e vezes o cosseno do ângulo que está entre elas. Quem é o cosseno? De 120 graus. Bem, aí a gente vai usar um pouquinho de trigonometria, então nada melhor do que a gente dar uma pequena relembrada em trigonometria. É por isso que a física não é tão boa para alguns alunos, porque tem que muita coisa para relembrar, né? Mas é assim quando o vestibular vai fazer, turma. Tem que relembrar mesmo, não tem jeito. O 120 graus ele é um ângulo correspondente ao 30 graus. 30 graus ao 60 graus. O 30 graus está aqui. Quem é correspondente ao 30? É o 150, é o 210 e é o 330. Só para relembrar, tá? Quem é o correspondente ao 45 graus? É o 45 no primeiro, é o 135 no segundo, é o 225 no terceiro e é o 315 lá no quarto. E o que nos interessa, e quem é compatível com os 60 graus? É o 120, é o 240, é o 300 e tá aí. A gente tem que relembrar de trigonometria. E para cosseno, que é esse eixo aqui, esses 2 quadrantes são positivos e esses 2 quadrantes são negativos. Logo, então, o cosseno de 120 graus, ele vai ter o mesmo valor do cosseno de 60. O mesmo valor. E o cosseno de 60 vale meio. Só que 120 se encontra em um quadrante negativo. Então, vai ser menos meio, tá? Só para tivemos que lembrar matemática para a gente poder continuar nossos cálculos então. Bem, aqui vai dar F1 ao quadrado. Então, F mais F ao quadrado já vai dar 2F ao quadrado aqui. Vamos ver o que vai dar ali. Então, vai ser 2. F vezes F é F ao quadrado. E o cosseno aqui vai dar menos meio, como a gente falou.
Então aqui cancela, né, porque tem tá multiplicação e divisão. Então vai ficar assim, força resultante ao quadrado vai ser 2F ao quadrado menos F ao quadrado. Então a força resultante ao quadrado, 2F menos 1F vai dar F. Beleza? E aí se você tirar a raiz quadrada de F ao quadrado vai dar o próprio F. Ok? Então, essa força resultante daqui de cima, tá? Vale F. Beleza. Acabou o meu cálculo? Óbvio que não. Eu fiz o F1 e o F2. Então a resultante de F1 e F2 deu para cima. Então tá aqui, eu vou colocar, tudo bem? E eu sei que isso aqui vai valer o quê? Vai valer F. Só que, lembre-se que todos têm a mesma intensidade, tá? Existe aquele ponto lá que eles saíram. E vai ter, então, o F3, que está apontando para baixo. Então vamos colocar o F3 aí, ó. Esse F3, turma, lembrando que todas as forças aí, eu chamei o F1 e o F2 de F, então o F3 também tem que ser o F, já que todas são iguais. Bem, agora eu tenho aqui um ângulo de 180 graus entre os vetores e nós sabemos que nós temos que fazer um menos o outro. Então F menos F vai dar 0, o que nos dá a alternativa E deste exercício. Esse exercício 4 aqui, a gente vai falar um pouco de projeção antes de resolver ele, tá? Então eu vou colocar aqui os eixos, para a gente ter uma pequena aulinha de projeção. Bem, eu tenho aqui os eixos, nós sabemos que esses eixos são x e y, tudo bem? Então, x e y. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Suponhamos que eu tenha um vetor em algum dos quadrantes. Vamos colocar que seja nesse quadrante. Pronto, isso aqui é um vetor, está no primeiro quadrante. Nós sempre devemos lembrar da trigonometria. Quando os vetores estiverem em cima dos quadrantes, não tem problema. Agora, quando eles estiverem no meio dos quadrantes, ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, nós temos que fazer projeção. O que é isso? É como se eu pegasse esse vetor e projetasse ele aqui no eixo X. Pegasse ele também ali nessa parte ponta da flecha e projetasse no eixo Y. Então eu vou colocar aqui de outra cor, um azul mais claro. É como se aqui então fosse o meu... Já suponhamos que isso aqui seja a força F. Então esse aqui vai ser o meu Fx, a minha projeção em X. Vamos colocar em verde o Y. Então essa aqui é a minha projeção em Y, vai ser o meu Fy. Suponhamos que o ângulo entre o vetor e um dos eixos seja dado aqui, ó, exatamente aqui. E isso é muito importante. Aonde está o ângulo? Se você projetar essa força vindo para X como se ela abaixasse aqui no eixo X, ela vai abaixar, ela vai fazer isso, ó. É como se ela descesse. Ela vai descer com ou sem ângulo? Ela desce com ângulo. Então eu posso falar que Fx é a mesma coisa que F cosseno θ. Então se projeta com ângulo, é cosseno. Vamos fazer o Fy. O Fy ele vai projetar para lá, ó. Ele vai subir, né? Ele vai para esse sentido aqui, ó. Então quem é o Fy? Ele projeta com ou sem ângulo? Na hora que esse vetor vai para lá, ele vai sem ângulo, não tem ângulo desenhado. Então vai ser F cosseno. Opa, F seno. Desculpa. Então você relaciona com ângulo cosseno, tá? Sem ângulo seno. Tudo bem? Então tá aqui, seno de θ. Beleza. Isso vale para qualquer quadrante, pessoal. Qualquer quadrante. Vamos supor, vamos colocar aqui, ó, um outro exemplo. Suponhamos que eu tenho o vetor força aqui, ó, e o ângulo esteja aqui. Então eu vou ter projeção? Claro que eu vou. Eu vou ter uma projeção aqui, ó, em Y.
Então esse aqui é o FY. E eu vou ter uma projeção em X também. Então esse aqui vai ser o FX. Para esse exemplo que eu acabei de criar aqui, quando essa força projeta lá no Y, ela projeta com ou sem ângulo. Então a força está aqui, ó. Ela vem para cá, para este lado, com ou sem ângulo? Com ângulo. Então eu posso falar que o FY vai ser F cosseno θ. Então o que vai fazer ter cosseno é se tiver com ângulo. Entendeu? Não gravem que o FY é sempre seno, ou se não que o FY é sempre cosseno. Não é isso. Você tem que fazer a projeção. Se tiver com ângulo, é cosseno. Agora, por exemplo, se esse vetor preto desce e fica aqui e vira esse vetor vermelho, ele vai com ou sem ângulo? Ele vai sem. Então, neste caso aqui, eu posso afirmar que o Fx vai ser uma projeção de F, só que usando o seno do ângulo. Então essa questão da projeção, vocês devem olhar quantas vezes for necessário para vocês saberem fazer essas projeções, porque isso aí vai ser usado durante praticamente todo o terceiro médio, entendeu? Na continuidade dos estudos, inclusive no vestibular. Então nós temos aqui, ó, considere as forças indicadas na figura. Então eu tenho dois ângulos aí, quer dizer, e com duas forças, obviamente. Eu tenho o F1 e o F2. O F1, ele vai ter duas projeções. Ele vai ter a projeção em X e em Y. Então eu vou desenhar aqui, em cima do próprio desenho aqui, o F1. Então ele projeta em azul aqui. Esse vai ser o F1Y. E aqui eu vou projetar o F1X. Beleza, então depois eu faço as projeções. Em vermelho eu vou colocar a força 2. Então vai ter uma projeção aqui em Y, que nós vamos chamar então de F2Y. E vai ter uma projeção aqui em X, que nós vamos chamar de F2X. Vocês já estão percebendo que pode ser que essas forças em X aqui vão se subtrair. E se elas tiverem o mesmo valor, vai zerar. E as duas em Y, elas estão para o mesmo sentido, ou seja, elas vão se somar. Isso quer dizer que esse corpo aí, as forças que estão indicadas, elas provavelmente podem acabar subindo. Então a gente primeiro vai ver os valores que elas vão obter, tá bom? Então vamos dar continuidade aí. Eu vou calcular o valor de X primeiro. Então olha aqui, ó. Vamos colocar a setinha. F1 quando vem para o Y, ele projeta com ou sem ângulo? Com. Então eu posso afirmar que o F1Y vai ser a força 1 vezes o cosseno de 45. Bem, como o seno e o cosseno de 45 é o mesmo, então não vai influenciar muito. O F1x ele projeta sem ângulo, então o F1x vai ser a força 1 vezes o seno de 45 graus. Ok? Vamos agora ajeitar o Y. Essa força 2, quando ela desce aqui para o X, ela desce com o ângulo. Então, a força 2x vai ser a força 2 vezes o cosseno de 37. E se eu projeto em Y, ele vai projetar sem ângulo. Então F2Y, já que é sem ângulo, então vai ser a força 2 vezes o seno
de 37. Pronto, do jeito que está aqui agora, é só a gente pegar os dados que ele sempre vai te informar no exercício e fazer o cálculo. Então vamos ver aí, ó. Ele já falou no enunciado aqui, então vamos ler aqui, ó, que a força 1 vale 20 raiz de 2. Beleza, a força 1 vale 20 raiz de 2. Ele te deu o seno e o cosseno de 37 graus, o seno e o cosseno de 45. No item A, ele quer obter o módulo de F2 para a resultante entre F1 e F2 tem a direção do eixo Y. Bem, ele já te deu a dica que você precisava. Se ele quer que a resultante tenha a direção Y, isso quer dizer que em X elas vão se anular. É aquilo que eu estava bem pensando. Então você pode falar que essas duas forças aqui são iguais, porque na subtração delas vai dar zero. Então eu posso afirmar que F1x vai ser igual a F2x. Então vamos substituir. Quem é o F1x? Tá ali, ó. O F1x é o F1 seno e o F2 é F cosseno ali, ó. Então vamos colocar F1x vai ser a força 1, que eu já sei que é 20 raiz de 2, vezes o seno de 45. Só que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza. E quem é F2x? Ou vamos olhar ali em cima. Ó. F2x é F2, que é o que eu quero saber, vezes o cosseno de 37. Mas o cosseno de 37 foi dado, é 0,8. Pronto, ó, então é assim que eu descubro o item A, o valor da força F2. Ele falou que queria só a resultante na direção Y. Isso quer dizer que na direção X elas vão se anular. Bem, raiz de 2 com raiz de 2 vai dar 2. Que dividido por 2 dá 1. Então sobrou só 20. Então eu sei que a força 2 vai ser 20 dividido por 0,8. Ok? Bem, como vocês sabem, eu costumo multiplicar em cima e embaixo para tirar essa vírgula. Então vai dar 200 dividido por 8. Então eu vou chegar no valor da força 2. Metade de 200 é 100, metade de 100 é 50 e metade de 50 é 25 newtons. Então cheguei no valor da força 2, 25 newtons. E aí o que ele pede no item B? O módulo da resultante entre F1 e F2 nas condições do item A. Bem, eu sei que em X vai dar zero. Já que ele quer um módulo, ele quer que a gente faz o que sobra, né? Ou seja, elas só sobram para onde? Só tudo na vertical. Então é como se essas duas forças, né? Vamos colocar aqui o item B. É como se as duas forças fossem isso aqui, tudo para vertical. E realmente era vertical. Só que quem é? É F1y mais F2y. Então a força resultante vai ser F1y mais F2y. Ou seja, turma, é o que sobrou. E sobrou só para cima. Entendeu? Dá uma olhada aqui, ó. Se vocês olharem, em X ele não quer, vai zerar. Então só sobra essas duas para cima. Essas duas para cima é só eu resolver e somar. Então é o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou pegar então F1y. Então vamos calcular. Quem é F1y? É F1 seno de 45. Então eu já vou colocar aqui, ó. A força resultante é o F1, que eu conheço. Tá? O F1 vai ser 20 raiz de 2. Vezes o cosseno de 45. Cosseno é a mesma coisa que o seno, né? 45 graus, então vai dar raiz de 2 sobre 2. E quem é o F2y? Vamos ver lá em cima. Ele vai ser o F seno, né? Então vai ser o F2, que eu já calculei, que vale 25, vezes o seno de quem? Seno de 37, que vai dar 0,6. Pronto. Já tenho todas as condições aqui de eu terminar o meu exercício. Ok? Então, raiz de 2 com raiz de 2 vai dar 2. Dividido por 2 dá 1. Então, ali vai sobrar 20
E o 25 vezes 0,6 dá 15. Como os dois vão estar para cima, eu vou somá-los, então isso aqui vai dar 35 newtons, ok? Então tá feito aí o item A, o item B desse módulo 8 aí, que são os exercícios mais importantes aí, ok? Bem, um pouquinho de cinemática vetorial, já que a gente já falou de movimento circular uniforme lá na escola. Um carro de corridas percorre um círculo com a forma de uma elipse. Um circuito, desculpa, com a forma de uma elipse. Só para vocês lembrarem, elipse é isso aqui, tudo bem? E o seu velocímetro indica sempre o mesmo valor. Uma informação importantíssima. O velocímetro indica sempre o mesmo valor. Isso quer dizer que ele não tem aceleração tangencial, ok? Ele vai ter centrípeta com certeza, porque ele, mesmo sendo a órbita, a curva que ele estiver fazendo aqui elíptica, ele vai ter aceleração centrípeta, que vai voltar ele para o centro desse conjunto de circunferências, entendeu? É um conjunto de circunferências que formam a elipse, partes da circunferência, né? Primeiro ele coloca assim, ó, ele quer que a gente analise as afirmativas. O movimento do carro é uniforme e a sua velocidade escalar é constante. Está correto, porque se o velocímetro indica o mesmo valor, é uniforme. E a velocidade é constante. Isso é a definição do movimento uniforme. Então essa primeira afirmativa é verdadeira. A velocidade vetorial do carro é constante. Essa já não é. Por quê? Porque vetor, a gente sabe que, vamos supor, desse ponto aqui, as retas tangentes, elas só vão encostar um ponto nessa curva aqui. É como se eu colocasse, por exemplo, várias retas tangentes. Isso quer dizer que, vetorialmente falando, é como se ele tivesse direções variáveis. Ele nunca tem a mesma direção. Entendeu? Isso quer dizer que a velocidade do carro ela varia. É por isso que tem aceleração centrípeta, porque vai ter uma variação na direção. Então essa daqui é falsa, não é constante. A velocidade vetorial do carro tem módulo constante, porém varia em direção. Essa aqui está correto. A velocidade não muda o valor, mas a direção muda. Então essa aqui é verdadeira. E a quarta, a velocidade vetorial seria constante se o movimento do carro fosse retilíneo. Aí sim, porque em linha reta, vamos supor que eu tenho aqui uma estrada. Em linha reta, eu não tenho... Eu tenho aceleração tangencial, certo? Mas eu posso ter aceleração tangencial se variasse a velocidade. No caso, como a velocidade não muda, então eu tenho movimento uniforme, aceleração tangencial 0. E como eu não tenho curva, eu também não mudo minha direção. Então essa quarta aqui também é uma afirmativa correta. O que me dá então alternativa D de dado. Só não é correta a afirmativa 2. Bem, esse segundo exercício aqui, ele fala que um móvel percorre uma trajetória circular ABC indicada na figura com movimento retardado. Dá uma olhada, ó, movimento retardado e no sentido horário. Duas informações importantes então. Considere o conjunto de vetores numerados de 1 a 4 representados na figura. O ponto O é o centro da circunferência, que é esse aqui. Ó. E o vetor 3 é paralelo a OB. OB é esse aqui, ó, é essa direção. Então esse vetor 3 é paralelo. Tá? E os vetores 1 e 5 são perpendiculares ao OB. Ou seja, perpendiculares ao OB, 1 e 5. Quer dizer que eles estão a 90 graus dessa direção. Assinale a opção que indica quais os vetores podem representar as orientações da velocidade vetorial. Então, ó, o que ele quer? Velocidade vetorial e aceleração vetorial, ao passar pelo ponto B, que é aqui em cima. Bem, primeira coisa, ele disse que o vetor tem sentido horário. Então ele vai para cá. Nós sabemos que a velocidade ela é tangencial. Então, ela tem, com certeza, só um sentido. Quando ela passa nesse ponto, ela passa assim, ó. Ok? Deixa eu só mudar aqui. Então, eu já sei que ela vai ter esse vetor aqui. Então, eu posso jogar fora já algumas alternativas. As que não tem essa, eu posso jogar a B fora. E posso jogar a E fora.
Eu só fico entre a A, C e a D. Beleza. Só que ele disse que o movimento era retardado. Vamos prestar bem atenção nessa parte, hein? O que seria um movimento retardado? Bem, primeiro que eu vou colocar em azul as acelerações. Primeiro que eu tenho aqui, sempre apontando para o centro da circunferência, uma aceleração chamada centrípeta. Já que o movimento é retardado, isso quer dizer que o sinal da velocidade e o sinal da aceleração não são os mesmos, são diferentes. A gente teve isso em movimento uniforme variado. Então quer dizer que essa aceleração tangencial está para cá. Então essa aqui é a aceleração tangencial. Como nós queremos a resultante, então eu traço uma paralela aqui em relação a esse vetor, traço uma paralela na ponta do outro em relação a esse, e eu vou ter a resultante da aceleração vindo para onde está esse vetor preto que eu coloquei, ou seja, esse aqui representa a alternativa A. Bem, Escola Naval é uma ótima prova. Ele coloca assim: um automóvel parte do repouso. Então, primeira dica que ele coloca, tá aqui. E percorre uma trajetória circular de raio 50 metros. Com uma velocidade escalar que varia, ou seja, tem aceleração tangencial, de acordo com a equação 0,4t². Ele quer saber o módulo da aceleração do automóvel no instante de 5 segundos. Primeira coisa que a gente tem que fazer aí, entendeu? Para eu descobrir essa aceleração tangencial, eu posso derivar. Ah, professor, tem que derivar? Ou seja, tem que derivar. Isso aqui a gente aprendeu em 1000V. É como eu digo, né? Podem achar o quanto for ruim. Não sou eu que inventei a física. Só que se não tiveram, não sou eu o culpado. Entendeu? E nem o aluno, quando não tem a aula, ele tem que reclamar. Entendeu? Ele tem que reclamar. Para ele poder ter o conhecimento. Então nós vamos usar a derivada. Eu pego esse 2 e multiplico pelo 4. Então aqui dá 0,8. Então dá 0,8t. Por quê? Porque quando a gente deriva, o expoente, né, reduz uma unidade. Como ele quer o valor do módulo da aceleração no instante 5, essa aceleração que eu estou calculando é a tangencial. Então vai ser 0,8 vezes 5. Ok? Bem, se for 5 vezes 8, daria 40. Então, como é 0,8 vezes 5, vai dar 4. Então, 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Só que, turma, se tem uma velocidade que varia, se está no movimento circular, né, que é parte de uma circunferência, ou até é uma circunferência inteira mesmo, a gente vai ter uma aceleração chamada centrípeta, que sempre vai existir. E qual é a forma da aceleração centrípeta? Vai ser a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Ah, mas eu não tenho o valor da velocidade. É lógico que você tem. Se você tem a fórmula e se você tem o tempo, você tem o valor da velocidade. É só você calcular. Então, V é igual a 0,4 vezes 5. Nós temos aqui, então, a fórmula da velocidade. E nós vamos descobrir aí o valor dessa velocidade. Tá? Aqui é 0,4 vezes 5 ao quadrado. Então, isso aqui é 0,4 vezes 25. Se fosse 25 vezes 4 daria 100, então vai dar 10, né? Por causa da vírgula. Então 10 metros por segundo. Então nós colocamos o 10 aqui. 10 ao quadrado vai dar 100. Isso quer dizer que 100 dividido por 50 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. É a nossa aceleração centrípeta. Só que o que ele quer é a minha aceleração resultante. Turma, todas as vezes que eu tiver duas acelerações, tá? Como se eu tenho uma curva, então você vai ter sempre para cá a aceleração tangencial, sempre para o centro a aceleração centrípeta, vai dar entre elas sempre um triângulo retângulo, e nós sempre teremos que fazer então o que? Pitágoras. Então a minha aceleração resultante ao quadrado vai ser igual a minha centrípeta ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, mais a tangencial ao quadrado, 4 ao quadrado. Então a minha aceleração resultante vai ser a raiz quadrada de 4 mais 16. Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 20.
Bem, raiz quadrada de 20, eu posso simplificar. É a mesma coisa que 4 vezes 5, raiz quadrada de 4 vezes 5. Então vai dar 2 raiz de 5, que é a alternativa D de dado, tá? Então é só você simplificar aqui a raiz quadrada de 20 e chegar no resultado. Bem, esse aqui do Mackenzie, uma partícula percorre a trajetória circular de centro C e raio R. Os vetores de velocidade e os vetores de aceleração da partícula no instante em que ela passa pelo ponto P da trajetória estão representados na figura abaixo. O vetor velocidade e o vetor aceleração formam um ângulo de 90 graus. Se a velocidade é 10 e o raio é 2, o módulo da aceleração A será igual a. Bem, nessa forma aqui, ele disse pra gente que a aceleração centrípeta está aí indicada, indicou aí a velocidade. Então vamos calcular a centrípeta primeiro, né? Tranquilão. Centrípeta é quem? É V quadrado dividido pelo raio, ok? Então eu conheço aí essa velocidade. Ah, ele falou que é 10, então beleza, então isso aqui vai ser 100, que é 10 ao quadrado. E o raio é 2, então beleza, turma. Isso aqui vai dar direto, tá? Só tem aceleração centrípeta aí, indicado, então vai dar 50 metros por segundo ao quadrado, que dá a alternativa aí. Exercício simples aí. Bem, nesse exercício 5, com certeza nós teremos projeção pelo jeito, porque nós temos dois vetores aí e um ângulo entre eles. Uma partícula descreve uma trajetória circular de raio R. Num dado instante T1, os valores dos módulos da aceleração e da velocidade são respectivamente. Então ele já me dá aqui que a velocidade, né, é 3 metros por segundo. E da aceleração 25 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E o ângulo entre eles é θ. E ele só me dá o valor do seno e do cosseno. Determine o valor de R. Ou seja, ele quer o valor do raio. Tudo bem? Bem, essa é uma trajetória circular. Essa é uma trajetória circular. Então, sendo uma trajetória circular, o que ele me deu aqui, eu sei que em toda circunferência que se preze, eu tenho uma aceleração tangencial, já que eu tenho uma aceleração para essa indicação aqui, ó, e eu tenho uma aceleração centrípeta. E nós sabemos que nós temos lá a regra do paralelogramo, e que essa daqui é a resultante. Ok? E ele me deu já um dado muito importante, né? Eu sei que as acelerações aqui, e tem um ângulo entre elas, tá? Exatamente aqui o ângulo θ. Bem, turma, é o seguinte, eu vou projetar. Essa aqui é a minha aceleração. Eu quero saber da minha centrípeta. É ela que vai me falar o valor de R. Então, como que eu vou deduzir essa aceleração centrípeta? Quando esse A projetar para a centrípeta, quando ele vier para cá, ele vem com ou sem ângulo? Ele vem sem ângulo. Então eu posso falar que a aceleração centrípeta é o A seno de θ. Beleza. É o A seno de θ. Ok? Bem, e eu sei também que a aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. Então vamos ajeitar toda a fórmula aqui, ó. A gente dá continuidade no cálculo. E aqui a gente já vai para o cálculo propriamente dito. Eu conheço o valor dessa velocidade? Eu conheço, ela vale 3. Então 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. Tudo bem? Anotem aí no caderno de vocês, 3 ao quadrado, 9. Beleza. O raio eu não conheço, é o que ele quer no item A. Mas eu conheço o valor da aceleração? Obviamente. 25. E eu conheço o seno de θ? Também conheço. 0,6. Então, beleza. Do jeito que está aí, eu vou ter que fazer 25 vezes 0,6, que eu fiz já em outro cálculo e deu 5, né? 15, quer dizer. Só vou levar esse cálculo um pouco mais para cá para ter espaço. Pronto.
Então vai dar 9 sobre R igual a 15. Eu posso trocar o 15 e o R de lugar porque eles são inversamente proporcionais. Então 9 sobre 15 é igual a R. Bem, se eu fizer isso aí então, 9 sobre 15, né, obviamente que dá para simplificar. Se eu fizer os 2 por 3, dá 3 sobre 5. E 3 sobre 5, fazendo a conta, vai dar 0,6 metros. Então eu tenho o valor de R. 0,6 metros. Aí ele quer o módulo da aceleração escalar, ele quer o AT. Vou fazer projeção de novo. Vou fazer até aqui já. O A projeta lá para cima com o ângulo, né? Então a aceleração tangencial é a própria aceleração vezes o cosseno de θ. Só isso. Então quanto que é o valor da aceleração? 25. Quanto que é o valor do cosseno? 0,8. Beleza? Então é só fazer a projeção e mandar bala no resultado. Quanto que é a aceleração tangencial? Vai dar 20. Então eu sei que aqui embaixo, tá, no instante T1, 20 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, mais um exercício de projeção de vetores. Aí aqui eu tenho parte da teoria que vocês têm aí na apostila, tá? Uma parte importante, soma de vetores, né? Então eu pego as partes que usam a regra do polígono, que eu não usei em nenhum momento aqui. Eu tenho esses vetores aqui da forma como eles estão, F1 para a direita, F2 para cima, o F3 para a esquerda no eixo e o F4 no terceiro quadrante, né, entre o F3, entre o X e o Y aqui embaixo, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, entre os 180 e 270 graus. Pronto. Para eu saber, se eu somar esses vetores, todos eles têm uma mesma origem, vocês estão vendo. Então você vai pegar o primeiro, F1, colocar aqui, ó. Quem é o F2? O F2 é para cima, então você vai pegar o F2 na ponta do primeiro, você coloca o início do segundo, que é o F2. Aí na ponta do F2 você coloca o F3, que vai para a esquerda. Na ponta do F3 você coloca o F4, na mesma direção, tá? Não pode mudar. Bem, é como se eu formasse quase uma figura fechada. Mas quem vai fechar é a minha soma. Para eu saber qual é a soma desses 4 vetores, eu pego esse vermelhinho, a origem do primeiro com o final do último. Só isso é a soma, entendeu? Então, representando a soma, é só fazer isso, ok? Vamos colocar aqui no próximo. Bem, feito os vetores, aí a gente tem essa parte aí dos geradores, né? Das leis de Kirchhoff. Então é o que nós vamos resolver agora, nesse exercício 6 que a Tainara deixou aí, que disse que estava com dúvida. Bem, esse exercício aqui da Tainara, então, presta atenção, eu tenho 2 símbolos de bateria. O maior é o gerador. Então aqui é o gerador e aqui é o receptor. Quando eu tenho 2 assim, eu vou começar pela lei de Pouillet. Então vai ser 3 menos 1,5, que vai ser o gerador menos o receptor, e soma todos os resistores que aparecem, no caso 10 mais 20. Então isso aqui vai dar 1,5 sobre 30. Então isso aqui vai dar 0,05 amperes. Ele pediu a corrente lá no item C, mas é a primeira que eu tenho que calcular. E como esse aqui ganha, eu sei que a corrente percorre este caminho aqui, ó. Tá? Então a corrente faz esse caminho todo aqui, ó. Pronto. Então esse aqui já é o item C, que já está resolvido. Aí ele pergunta qual a tensão entre os pontos A e B. Beleza, a gente vai pegar então, vamos redesenhar o ponto A, só uma malha só eu quero, vindo por essa, passando pelo resistor de 10 e chegando aqui no ponto B. Então esse é o ponto A, aqui
aqui lá é o ponto B. Aqui é positivo, negativo. Aqui tem 1,5 volt. E aqui tem 10 amperes. E eu sei que está passando uma corrente de 0,05 nos dois lugares, né? Do A até o B. Bem, já que ele quer DDP entre A e B, eu vou colocar então um aterramento aqui, ó. Isso aqui então agora para mim é 0 volt. E aí eu vou no sentido do B até o A, tá? Eu vou desse caminho aqui analisando. Quando eu encontrei aqui uma corrente, contra a corrente vai ser positivo, R vezes 0,05. Ou seja, qual é a tensão nesse resistor aqui? É meio. Eu faço 10 vezes 0,05. Então quer dizer que eu sei que tem meio. Vou colocar de verde aqui, ó. Eu sei que se eu pular aqui, essa ponta aqui, ó, tem meio volt. Só que na hora que eu ver aqui, ó, eu caio no polo positivo do receptor. Então eu tenho mais 1,5. Então, meio mais 1,5 eu tenho 2 volts. Que é o resultado desse item A aqui. Então, 2 volts. Aí ele pergunta assim: mencionar qual deles tem o potencial mais elevado. Aqui tem 0 e aqui tem 2, pelos nossos cálculos. Então é o A. Corrente já está feito, é 0,05. E determinar a potência total da pilha que está funcionando como receptor. Tá aqui, ó, receptor é esse aqui. Então vamos pegar a equação do receptor, que eu sei que é isso daqui, ó, e multiplicar pela corrente. Quem é então? Eu já sei que vai dar 2, tá? Mas eu vou fazer para vocês verem então. Aqui vai ser 1,5, que é o E dele, mais o R dele, que é 10, vezes o I, que é 0,05. De novo aqui nós teremos então que aqui vai dar 1,5 mais meio, que dá 2 volts. Ou seja, lá no receptor eu tenho 2 volts. Eu quero a potência total. Potência total é essa. Então vai ser o I, que é 0,05 vezes 2. Então a potência total dá 0,1 watts. Ok? Então exercício resolvido aí para vocês depois estudarem e começarem, sabe, a se matar para tentar entender o que é que ele quer. Entendeu? Como você chega. Vocês já tiveram toda a matéria. Agora tem que fazer a conexão entre tudo que foi ensinado e começar a tentar fazer, entendeu? A buscar na internet. Não buscar resoluções, mas buscar na internet dicas, resumos, entendeu? Para você saber como que faz um circuito gerador receptor, como que pensa, como que é a lei de Pouillet para ele, como que é corrente. Tudo isso já foi explicado, mas tudo bem vocês pegarem mais alguma explicação além disso, tá? Mas tem que fazer dessa forma. Bem, esse exercício aqui, ele é importante porque vocês vão ver novamente um exercício sendo feito de DDP, né? Ele quer o trecho AE do circuito a seguir está sendo percorrido por uma corrente de 3 amperes. Então, neste exercício específico, ele quer saber, é lei de Kirchhoff isso daí, tá? Ele quer saber, entre outras palavras, como que você chega na tensão desse exercício. Então, beleza, você pode pegar e escolher um dos pontos para ser o seu aterramento. Então nós vamos começar assim, ó. Eu vou colocar o terra aqui. Nós sabemos que ele é 0 volts, tá? Como ele falou em circuito A aí, eu vou pegar o último para colocar o nosso terra. Aí eu vou fazer o seguinte, é como se eu pegasse e medisse aqui, ó, esse pontinho aqui, ó. Beleza. Vamos colocar o nosso voltímetro aqui. Eu sei que tem uma corrente vindo aqui de 3 amperes. E tá contra, né? Ou seja, eu estou medindo contra essa corrente. Então 3 vezes meio vai dar 1,5 positivo. 1,5 volt. Aí eu vou pegar e vou colocar agora aqui, ó. E eu passei pela parte negativa. Ele vai pegar o menos 10. Então aqui eu tenho menos 10 volts.
Só que com esse 1,5 positivo, então vai dar menos 8,5 volts. Que é o menos 10 que eu cheguei aqui, ó, na pilha, né? Mais 1,5 que eu tinha, então vai dar menos 8,5. Então é o que eu medi aqui. Aí eu vou ter que passar por esse resistor. Na hora que eu passar, vai dar 6 e vai dar positivo. Então isso aqui vai dar menos 2,5 volts, ou seja, diminui, né, o potencial. Aí, ou seja, nesse ponto aqui eu tenho uma tensão de menos 2,5. Na hora que eu vim aqui, eu vou pegar a parte positiva e 5 volts, eu vou somar com 5. Então vai acabar dando 2,5 volts. Então que dá a alternativa B de bola. Agora vamos para o próximo aí. Bem, esse é o último exercício, vou tentar explicar ele com bastante calma, que ele é um laser de Kirchhoff normal, tá? Então deixa eu ver até se eu consigo ampliar o desenho aqui para eu mostrar algumas coisas. Bem, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho que informar o sentido da corrente, tá? Como aqui tá, os dois são gerados duas pilhas, a corrente aqui faz isso. E na outra malha, ela faz isso aqui, ó. Isso são as correntes. Eu vou chamar essa aqui de malha beta e a outra de malha alfa. E eu vou começar fazendo pela lei dos nós, que é exatamente aqui. Eu vou dar um nome para as correntes. Já que eu estou falando que a corrente faz isso, então eu vou chamar essa corrente aqui, deixa eu ver, essa corrente aqui, ó, de I1. Então I1 faz esse sentido, ó. Ele sobe, beleza? E faz isso. Quando chega aqui, ela se junta com uma outra, que nós vamos colocar aqui, que vem assim nesse sentido, ó, que eu vou chamar de I2. Então I2, ela faz isso. Depois que ela termina ali, ela divide novamente aqui e sobe. Então essa lei aí já me dá uma coisa nesse ponto aqui, ó. Essa corrente que desce, quando ela se junta, eu vou chamar de I3, que é a que me interessa. O que o exercício quer é a corrente que atravessa o ramo AB. Então eu sei que I3, vou deixar aqui, ó, quietinho. I3 vai ser I1 mais I2. E deixo aqui quietinha essa informação. Agora eu vou usar a lei das malhas. A lei das malhas é o seguinte, turma. Ele diz que quando você percorre uma malha e volta até o mesmo ponto de partida, a voltagem é zero. Então eu vou partir daqui, ó. E aí eu vou passar pelo resistor. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vocês vão acompanhar o mouse aqui ou a seta verde, ó. Eu vou fazer no sentido da malha. Então quando ele passa aqui, ele passa a favor da corrente, tá? Eu não sei o valor da corrente, só sei que ele é I1. Então isso aqui vai ser menos 2 I1. Aí ela vem aqui, ela entra pelo polo negativo. Então ela entra no menos 14. Aí ela vem para cá, encontra de novo a corrente no sentido favorável. Então vai ser 2 e 1 de novo. Bem, aí ela desce. Na hora que ela desce, ela vai pegar a corrente I3 a favor. Então vai ser menos 2 I3. E como ela chega aqui de novo, eu vou igualar a zero. Beleza. Daqui, vamos ajeitar algumas coisas. 2 e 1 com 2 e 1 vai dar menos 4 e 1. Menos 14. Eu vou deixar o menos 2 e 3. E eu vou formar o quê? Um sistema linear. 14 vem para cá. Positivo. Como é tudo par, eu posso dividir tudo por 2. Então vai dar 2 e 1. Certo? Menos I3 é igual a 7. Beleza.
Agora eu vou fazer da outra malha, ok? Vou fazer dessa malha aqui, beta. Então eu vou partir desse ponto, percorrer ela nesse sentido e chegar aqui de novo. Então na malha beta eu encontro a corrente no mesmo sentido, então vai ser menos 2 e 2. Aí eu encontro aqui o polo negativo, menos 14. Aí eu venho e encontro de novo no mesmo sentido, menos 2 e 2. Aí ela desce e pega o I3, então vai ser de novo negativo, porque ele está no mesmo sentido. 2 e 3. Quando chega aqui, igual a zero. Vamos ajeitar, então eu tenho menos 4 e 2. Eu vou deixar o menos 2 e 3. E o 14 vai para lá, porque eu quero fazer virar uma equação linear. Vou dividir os 2 por 2, então vai dar 2 e 2, menos e 3, igual a 7. Bem, cheguei em 3 equações lineares. 3, quais? Vamos deixar aqui. Nessa primeira aí, nessa e nessa. O que eu vou fazer? Montar um sistema linear, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Vou colocar em preto. A primeira lá em roxo, menos 2 e 1, menos. Aí aqui eu vou deixar o espaço, na verdade, eu vou montar um sistema linear, então vai ser 1 e 2 e 3. Vou deixar um espaço pro outro e vou fazer menos e 3 igual a 7. Beleza, é a primeira. A segunda aqui em grafite é menos também, tá? Menos 2 e 2. Opa, e 2. Perdão. Então não é no lugar do I1. Menos 2 e 2. Menos e 3 igual a 7. E por último vou colocar aquela. Aí eu vou colocar I1 positivo mais I2 menos I3, porque o I3 vem para cá, igual a 0. Pronto, eu cheguei num sistema linear. Eu vou pegar os membros desse sistema linear. Então vai ser... Aí vocês vão lembrar da matemática agora, tá? A partir de agora é só matemática. Menos 2, 0 e menos 1 e o 7. 0, menos 2, menos 1 e 7. 1, 1, menos 1 e 0. Eu vou fazer pela regra de Cramer. Como eu quero I3, eu só vou fazer 2 cálculos. Eu vou calcular o determinante e o dy. E o dz seria, né? Que seria o último aí. Na matemática x, y, z que os professores mais usam, ok? Então, vamos começar daí a nossa sisteminha linear. Eu vou começar fazendo pelo d. Quem é o d? É o determinante de todos os valores que não são da resposta. Então, é o 2, o 0, o menos 1, o 0, o menos 2 e o menos 1, o 1, o 1 e o menos 1. Aí eu vou copiar a primeira e a segunda coluna, ok? Então vai dar menos 2 e 0, 0 e menos 2, 1 e 1. Aí eu faço, né, as multiplicações aqui na minha matriz principal e depois faço a secundária. Ok? Então beleza. Essa daqui, então tá, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 1. Então vai dar quem? Desculpa, vai dar quem? Menos com menos, mais com menos, menos. E 2 vezes 2, 4. Então dá menos 4. Beleza. Essa aqui dá 0, essa aqui dá 0. Essa aqui agora, eu dei o menos com menos, mais. Vem pra cá, menos. 2 vezes 1 é 2. Menos com menos, eu tenho mais. Vem pra cá, menos. 2 vezes 1 é 2 de novo. E aqui é 0. Então o meu determinante está dando menos 8. Deixa ele aqui quietinho, que daqui a pouco eu vou fazer o cálculo com ele. Aí eu já que eu quero I3, eu vou substituir o I3 na última coluna. Então eu vou copiar o menos 2, o 0, o 1. Vou copiar o 0,
1 menos 2, 1. E agora eu vou colocar 7, 7 e 0. Copio aqui. E copio a segunda coluna também. Então beleza, vamos para o cálculo. Eu vou fazer essas duas, essa principal que dá 0, essa dá 0 e essa dá 0. Essa daqui só tem um menos, então vai dar mais. 7 vezes 2 é 14. Esse aqui só tem um menos também, então vai dar mais. 7 vezes 2 é 14. E aqui dá tudo 0. Então esse meu determinante do I3 está dando 28. Para eu saber o valor de I3 então, para fechar o exercício, que é o que ele quer. Ah, professor, mas tem que fazer tudo isso? Não tem jeito, turma, tem que fazer tudo isso, é lei de Kirchhoff. Tá? Eu vou calcular I3 como? Fazendo o determinante de I3 dividido pelo D. Ou seja, 28, entendeu? Dividido por... Bem, o sinal, na verdade, de menos, vamos colocar aqui. Tá? Fazendo 28 dividido por 8, então você tem 3,5, entendeu? Amperes. Aqui é o seguinte, por que deu negativo, professor? O que quer dizer o negativo aí no caso? O negativo quer dizer que o sinal, o sentido que eu adotei não é o certo. Então essa corrente, em vez de descer, como eu coloquei, ela sobe. Tudo bem? Então ela é negativa aqui na minha resposta, mas o menos indica só que o sentido está trocado, não o valor da corrente. Então o valor da corrente é 3,5 e essa é a resposta. Bem, espero que deu para ajudar um pouco vocês aí. Assistam essa aula quantas vezes vocês quiserem. Esse exercício de lei de Kirchhoff é muito importante, tá? Tem que treinar e é só treinando mesmo que vai aprender, tá bom? Então fiquem com Deus.